hum, a Aliança de Esquerda venceu as eleições, no entanto, sem maioria absoluta, e o Wellington também acabou aqui por falar sobre isso. Poderá significar que as coisas não tenham sido assim tão negativas, digamos, para Macron, e depois esta ausência de maioria absoluta que deixa em aberto esta formação de governo, como é que as coisas poderão ficar? O presidente Macron tem uma aprovação mais ou menos igual ao do presidente Joe Biden nos Estados Unidos, né? Tem uma aprovação bastante baixa, abaixo dos 40%. E a sua agenda política, caminho desaprovação, quer dizer que ela não é muito bem acolhida na sociedade francesa, não é? E essa convocação antecipada das eleições era uma tentativa de tentar, passo o pleonasmo, era uma tentativa de ver a França rejeitar Marine Le Pen para que ele pudesse levar a cabo o seu governo sem transtornos, né? Só que, do ponto de vista, e aqui fazendo uma adenda por isso para o Wellington, do ponto de vista concreto, Marine Le Pen não perdeu essa eleição, simplesmente não obteve a maioria parlamentar para poder formar governo. E ela tem vindo a registrar um crescendo nas últimas eleições. Basta ver que em 2017 teve apenas 8 parlamentares, que subiram para 89 em 2022 e agora quase duplicou, está a 150 parlamentares. Ou seja, há um crescendo de Marine Le Pen, o que mostra que, por causa do sistema eleitoral, do método eleitoral, que é o método maioritário, ela não forma governo por causa disso, porque se fosse um método de eleição proporcional, ela seria governo tanto na primeira volta como agora na segunda volta, porque também aqui, do ponto de vista do número absoluto de eleitores, o Marine Le Pen, da Assembleia Nacional, teve mais votos, teve 8,5 milhões de eleitores que votaram na Assembleia Nacional, contra 7,1% de no Front Popular, de Nouveau Front Popular. Ou seja, do ponto de vista estatístico, Marine Le Pen não perdeu essa eleição, simplesmente não conseguiu obter o número necessário para obter a maioria, que é de 280 parlamentares, e com eles formar um governo francês. Agora, o que poderá acontecer, e a expectativa de formação deste governo, porque o partido do presidente francês parece ter receio de indicar uma figura de Mélenchon, ou os chamados Mélenchonianos, como primeiro-ministro, isso pode abrir depois uma incerteza política naquele país. Se no Front Popular teve 188 lugares, não for ele quem vai indicar o primeiro-ministro, então não pode ser também o partido do presidente francês, Ensemble, a indicar a figura do primeiro-ministro, porque não teve a maioria parlamentar, não teve mais votos nessa eleição. E este impasse poderá conduzir a que as manobras palacinas, né, levem a que este novo Front Popular se desintegre para que os ecologistas, os socialistas e outros moderados possam eventualmente dar voto à Ensemble para que a Ensemble tente formar governo com um primeiro-ministro que seja da corrente do pensamento político do presidente francês. A alternativa a isto é o Ensemble tentar formar governo com os republicanos, porque, ao fim e ao cabo, o Ensemble não é de centro-esquerda, mas é mais para a direita. As suas políticas são mais ligadas às políticas de direita. Muda apenas a narrativa do ponto de vista de alguns fatores ligados à imigração, integração, os princípios republicanos, mas é um partido muito próximo à direita, e aí é possível que ele tente procurar um entendimento com os republicanos para que tente ter essa maioria para formar este governo. O último, em caso de impossibilidade total da formação deste governo, então
poderá haver uma eleição antecipada, né? O presidente francês não pode governar por decretos sem assembleia, né? Poderá haver uma eleição antecipada, uma outra eleição antecipada para tentar desequilibrar, para tentar eliminar o impasse eleitoral que houve, mas aí o risco que existe mesmo agora, se houver essa eleição antecipada, é Marine Le Pen voltar a ter uma outra maioria totalmente próxima a formar governo, que o presidente, o partido, sobretudo o partido do presidente Macron, poderá perder mais mandatos, mais eleitos, né? Mais voto popular, porque é o partido do presidente francês que está a perder votos desde 2022 até agora. Já os dois extremo esquerda e extremo direita, têm vindo a maximizar o voto popular, não é? Através de posições que cada um deles defende. Porque também não é possível que os dois extremos possam se unir, né? Porque são posições muito quase que antagônicas. Por exemplo, Mélenchon é multiculturalista, não é? É da França, a França como é hoje, né? Feita por muçulmanos, por gays, por africanos, por hebreus, por todo tipo de francês, né? Já a outra extrema-direita, o outro extremo direito, é contrário a isso, quer uma França mais étnica, da França pura, não é? E não é possível que esses extremos se cruzem e formem um governo. Então, o risco que existe é de uma eleição antecipada, caso não se consiga atribuir a esta França de Mélenchon a possibilidade de formação de governo, enquanto é este movimento, é esta união que conseguiu obter mais votos do que o partido do presidente francês. Certo, e Sal.